Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Quinta morte por coronavírus no estado. Um homem de 59 anos não tinha doenças crônicas. Depois da quarentena e viver no hospital, as histórias dos gaúchos que enfrentaram o coronavírus e venceram. Tem que isolar mesmo. Acho que ninguém sabe o que tem pela frente. Ajuda online. Um atendimento de saúde mental para a população durante a pandemia. E é de graça. E na previsão do tempo tem novidade, chuva e até um ciclone chega ao estado das próximas horas. A Estael Cias conta os detalhes pra gente. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. O Rio Grande do Sul contabiliza, infelizmente, 5 mortes por coronavírus. A última vítima foi confirmada ontem, um homem de 59 anos aqui de Porto Alegre. Vamos conversar agora com o colega Lucas Abate, que tem outras informações a respeito deste caso. Um homem que não aparentava, doenças anteriores. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E é um fator até preocupante que a gente percebe, até porque os outros casos de Porto Alegre, até mesmo do estado, eram pessoas que pertenciam ao grupo de risco ou tinham doenças anteriores ou até mesmo estavam acima dos 60 anos de idade. E essa quinta vítima que morreu aqui no Hospital Mãe de Deus, na zona sul de Porto Alegre, era um homem de 59 anos que não tinha registro de doença anterior. Ou seja, teoricamente, André, não pertencia ao grupo de risco do coronavírus. Essa é a quinta vítima do Rio Grande do Sul, a terceira em Porto Alegre, lembrando que as outras duas morreram no Hospital Moinhos de Vento. E as outras fora de Porto Alegre são casos de Ivoti e Novo Hamburgo, também que foram confirmados ao longo da última semana. Esse homem, esse paciente que acabou não resistindo, ele fez um cruzeiro pela costa brasileira recentemente e provavelmente foi nesse cruzeiro que acabou contraindo a doença. Para a gente repassar aqui, André, a atualização dos casos de coronavírus em Porto Alegre. São 208 casos confirmados, 139 suspeitos e essas 3 mortes aqui na capital. Também, obrigado, Lucas. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E por outro lado, a gente está mostrando aí essa quinta morte, mas depois nós temos uma reportagem em que a gente vai mostrar pessoas que se curaram. Nós já temos aí um casal que viajou, inclusive que viajou junto com aquele empresário que morreu lá de Ivoti do Sucos Petri. Aquele casal já está recuperado e daqui a pouco a gente vai mostrar, portanto, a experiência deles, a vivência deste momento, muito delicado, e a recuperação e a mensagem que eles deixam. Daqui a pouco, então, a gente vai mostrar. Vamos dar uma olhadinha no mapa do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem, portanto, 5 mortes confirmadas, são 53 municípios atingidos, temos 334 casos confirmados. Porto Alegre, olha só, são 208 pacientes aqui em Porto Alegre, 208 pessoas com coronavírus. A cidade de Bagé aparece ainda com 15 pessoas contaminadas, Caxias do Sul tem 13, portanto, esses são os números que nós temos. Vamos dar uma olhadinha na curva de crescimento, porque tem uma curva que o governo do estado, a Secretaria da Saúde, vem acompanhando desde o primeiro caso. Aqui, antes, a gente já vai dar uma olhadinha na distribuição. Vejam que Uruguaiana ainda é uma região, e mesmo a região do Noroeste, que não apresenta até este momento nenhum caso. Temos ali um caso mais próximo ali na cidade, deixa eu ver certinho aqui. Este caso aqui é em Alegrete, Tem um caso aqui em Santiago e nós temos aqui em Santa Rosa também um caso. Vejam só, 15 aqui nesta região. E ontem teve este caso aqui na cidade de Dom Pedrito, muito próximo a Bagé. Lembrando que Bagé, nós mostramos ontem ao vivo, o colega Andrei Rosseto esteve por lá. A cidade ela está fechada, estão desinfetando automóveis quando chegam na cidade, as chamadas barreiras sanitárias. Quer dizer, e começou pela área da saúde, com um médico que estava infectado e passou para diversos também colegas e pacientes. Bom, esse é o mapa, portanto, aqui do coronavírus no Rio Grande do Sul. Deixa eu só mostrar agora o mapa da curva, que esta curva ela é muito importante para a gente acompanhar. Aqui nós temos as idades, As idades médias, o público masculino ele é ainda maior, cerca de 60%. E olhem só, começamos no dia 29 de fevereiro com o primeiro caso, foi evoluindo.
foi evoluindo, foi subindo e o dia 29 de fevereiro, vamos ver aqui, 29 de março, em um mês passou de 1 caso para 268. E esta curva continua subindo, aí o número de casos, esta linha, e isto que quando se fala em achatamento, é isso aqui, ó, mostra aqui a imagem. Ó. Esse é o objetivo, é achatar a curva, é diminuir o número de pessoas infectadas, por isso todas essas medidas que nós estamos aí acompanhando e tomando das pessoas ficarem dentro de casa. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito desses números. Agora são 11h40, lembrando que nós vamos até 1 da tarde com muita informação para você. E o governo federal reconheceu, atenção, isso é muito importante, a situação de emergência aqui em Porto Alegre devido à pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, a cidade de Porto Alegre pode ter mais acesso a verbas federais e também dispensar licitações em alguns casos. As blitzes viraram rotina para fiscalizar se as normas estão sendo cumpridas. Em Porto Alegre, a Prefeitura decretou o estado de calamidade pública e prorrogou as medidas de isolamento até o final do mês. Nesta quarta-feira, uma blitz de fiscalização foi feita na Zona Norte. Agentes de trânsito vistoriaram a limpeza e aglomeração no transporte coletivo, que teve redução de 70% nas linhas. No comércio, uma loja foi interditada. A gente identificou que ela é uma loja de departamentos, né? Não se encontra nas atividades essenciais permitidas pelos decretos e, além disso, ela estava sem o seu alvará de atividade e localização. Já no decreto da capital, o funcionamento da indústria está vetado e só estão autorizadas atividades da construção civil para obras de manutenção de serviços essenciais. Bancos e lotéricas podem funcionar no estado, mas com algumas restrições. Tanto em Porto Alegre como no interior, as lotéricas podem abrir, mas com regras de higienização e restrição do número de clientes. Nesta aqui, as pessoas estão respeitando a distância de 2 metros entre elas na fila. Prefeitos que descumprirem o decreto estadual podem responder por crimes sanitários. Denúncias podem ser feitas no PROCON estadual, na Vigilância Sanitária, no Ministério Público ou na Prefeitura de cada cidade. Pois é, e algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, aqui em Porto Alegre foi permitida a abertura de salão de beleza como serviço essencial, respeitando todas aquelas condições de mínimo de 30% na sala de espera. Agora, se o objetivo é evitar a circulação, e esse questionamento é feito por muitos comerciantes, se o objetivo é evitar a circulação dentro do comércio, alguns setores, na visão desses empresários, soa um pouco estranho, incluído como um serviço essencial, um salão de beleza, e me perdoem aqui os proprietários de salão de beleza, não estou fazendo nenhum juízo e nenhuma crítica ao trabalho de vocês, não estou fazendo, mas é um questionamento que se faz justamente nesse momento que estamos aí tentando segurar, colocar as pessoas dentro de casa e evitar a circulação, porque é isso, justamente, que leva o vírus para cima e para baixo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, e eu quero já pedir a atenção de vocês sobre a sanção, O presidente Jair Bolsonaro sancionou aquele chamado o Corona Voucher, que é um auxílio de R$600. A gente vai mostrar daqui a pouco, até porque há muitas dúvidas a respeito de quem vai ter acesso, porque muitas das pessoas, muitos autônomos, não estão nem no Bolsa Família e nem no Cadastro Único. E por isso, então, agora o governo está fazendo, justamente esta adaptação, mas em seguida a gente vai mostrar a reportagem. E nós vamos falar também sobre a Serra Gaúcha, o comércio na Serra. Hoje eu acompanhei uma entrevista com o presidente da Federação das Associações de Municípios, a FAMURSA. A orientação é essa, que os prefeitos neste momento respeitem. Eles estão sendo muito pressionados. Agora, nós temos que, antes de mais nada, o respeito à lei. Se a lei está determinando neste decreto de emergência, nesse estado de calamidade pública que nós vivemos, em primeiro lugar, a lei deve ser respeitada. E outra coisa, mais de 90% dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, que são pequenos, eles não têm condições, depois de dar um atendimento para a população que será infectada e principalmente aquele atendimento importante e prioritário do município. A cidade de Guaíba, daqui a pouco eu vou conversar com o prefeito, a cidade de Guaíba não tem um hospital, Agora, ok, uma cidade que está perto da região metropolitana, mas tem muitos municípios distantes e que os prefeitos precisam, nesse momento, segurar. Mas daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. Agora eu quero ir para a redação, quero conversar com o colega Glauco Paza, porque primeiro foi o pedido, depois veio a ordem para que os idosos não frequentem parques e praças. Só que tem aqueles
que não respeitam, Glauco Pazza. Esses dias um senhor, eu ouvi uma pessoa comentou comigo que chamou a atenção de um senhor na rua, ele disse, eu não vou morrer disso. Olha, do que ele vai morrer eu não sei e espero que não morra, né? A gente sempre preservando a vida. Só que a atitude dele está influenciando no coletivo, está influenciando na vida de outras pessoas também, não é, Glauco? E essa consciência que nós precisamos ter. O dia que a gente pensar só na nossa própria pessoa, aí não tem como, né, André? Nesse caso dos idosos, olha só, a fiscalização está sendo realizada porque eles são convidados a retornarem para casa porque existe uma determinação, né, um decreto de que os idosos acima de 60 anos não frequentem praças e parques em Porto Alegre. Por isso, Guarda Municipal e outros agentes de fiscalização estiveram na Praça da Encol e também no Parcão, o Parque Moinhos de Vento. E tinha bastante gente, bastante idoso caminhando. Eles foram comunicados, receberam inclusive cópias do decreto para conscientizar da importância de ficar em casa e dizendo o seguinte, olha, vai ter multa. O momento não é de aplicação ainda de multa, é de conscientização. Mas quem não obedecer pode ser multado. Isso pode significar aí R$400 de multa, né? Não é pouca coisa. Mas tem gente que não está entendendo o recado, André. Então a gente faz um apelo, porque assim, Glauco, o idoso, a gente sabe que ele, né, precisa se movimentar, vai ter que criar alternativas por enquanto dentro de casa. Não é assim, vou sair e dar uma caminhada sozinho. O problema é que ele vai sair, ele vai sentar num banco. Este banco pode ter sido frequentado por alguém que esteja com o vírus, com sintomas ou não, mas ele tem esse contato. Então não é só o idoso sozinho caminhando, não tem problema sim. Claro. Neste momento essencial que nós estamos passando, né, nessas próximas semanas, o contato se dá dessa maneira. É um vírus muito contagioso. E ele tem uma resistência muito grande ainda, não se tem nem ainda... Como ele é muito novo em todos os sentidos, né, Glauco? Não se sabe nem ao certo quanto ele sobrevive. Em algumas situações, um dia, já se fala até em 8, 9 dias, dependendo da superfície onde ele está. Então, por isso a gente pede idosos que nos acompanhem. Eu sei que deve ser muito chato isso, mas a gente está querendo cuidar da saúde de todos vocês também. E não tem aquela questão de, é um minutinho que eu vou sair. O vírus ele não escolhe tempo, pode ser um minutinho, pode ser uma hora, pode ser uma tarde inteira fora de casa. Ele pode, em qualquer momento, pode infectar. Agora vamos falar de bons exemplos. Policiais que dão exemplo de cidadania. Não é mesmo, Glauco? Nesse momento, como nós estamos precisando de bons exemplos. Por causa do isolamento, os estoques de sangue estão baixos, André. E nesta quarta, os policiais civis foram fazer a boa ação de doar sangue no banco de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na segunda-feira, policiais rodoviários fizeram o mesmo no Hemocentro. Destaque também para os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea. 170 doadores aqui no estado. Lembrando que uma doação pode ajudar até 4 pacientes. Olha só como é importante. E também lembrando os pré-requisitos, né? A pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais e tem que ter feito a primeira doação antes de ter completado 60 anos. Na hora de ir fazer a doação, tem que estar bem alimentado. E sempre vale aquele nosso pedido. Quem puder, doe sangue, André. Bom, e aí a gente vai, né, em cima desta história muito bacana e exemplar. Quero convidar vocês para participarem da nossa interatividade. Vai lá na nossa página no Facebook e responda a nossa pergunta. facebook.com/SBTRS Oficial. Lá a gente está justamente, né, pedindo para que as pessoas relatem e falem sobre ações, né, que nesse momento são de extrema importância. Nesse momento, né, Glauco, de coletividade. Todo mundo pode ajudar, nem que seja um pouquinho, né? Na doação de alimentos, na doação de produtos de higiene, doando sangue, doando tempo, às vezes, para conversar via online com quem precisa, né? Aliás, tem iniciativas muito bacanas e eu vou conversar daqui a pouco sobre isso. Olha só, um atendimento online, tá, sobre saúde emocional. Pessoas que estão em casa, estão precisando conversar, estão com algum problema, não sabem com quem dividir. Importante. A Sociedade Gaúcha Psicanalítica está oferecendo esse serviço que eu vou contar em detalhes daqui a pouco mais a respeito desse trabalho aí. Até já, Glauco Pazza. Gente, e nós vamos falar também daqui a pouco sobre a história de pessoas que se recuperaram já do Covid e tem um exemplo e um depois. Agora então. Então preste atenção, olha só. Na segunda-feira,
O SBT Rio Grande noticiou a morte por coronavírus do empresário, do Sucos Petri, o Luiz Alberto Anchal. Ele, junto com a esposa e um casal de amigos, contraíram o vírus durante uma viagem ao Oriente Médio. Apesar da tristeza, com a morte do Luiz, uma notícia trouxe alívio para este casal de amigos. Marido e mulher estão curados da Covid-19. O relato a gente vê agora. A sensação é de alívio para esse casal que se curou do coronavírus. Quando recebemos essa confirmação pela prefeitura e através do site dele, da ligação, nos tirou um peso da consciência. Ao mesmo tempo, luto pela perda de um grande amigo para a doença. A gente conviveu esse último ano, assim, planejando essa viagem, sempre em conjunto, os 4 casais. A esposa dele comentou no grupo que ele viveu dias muito felizes nesses dias que a gente viveu lá fora. Então isso serve um pouco de consolo nesse momento de dor, de perder o Luiz com toda essa intensidade. O empresário e amigo do casal, Luiz Alberto Anchal, de 60 anos, foi a 3ª vítima do coronavírus no estado. Ele e a esposa viajaram com Luiz, Renate e outros 2 casais em um cruzeiro no Oriente Médio. Durante a viagem, começaram a sentir os sintomas da doença. A gente começou a sentir um cansaço fora do comum na viagem, mas nenhum sintoma, eu nem desconfiava que seria coronavírus, alguma coisa assim. Dores pelo corpo, febre. Me atacou a garganta. Muita dor pelo corpo, muito cansaço, assim, de chegar sem querer, não sair mais da cama, A viagem, que começou 4 de março, acabou 2 dias antes, 15 de março, por causa da doença. 5 dias após o retorno ao Brasil, veio o diagnóstico da Covid-19. O casal permaneceu em casa, sem contato com outras pessoas, e se recuperou, mesmo sem tratamento específico. O que ficou foi sentimento de tristeza pela morte do amigo. É uma perda não só de amizade, como de comunidade, assim, imensa para a Ibotia. A gente está falando isso para homenagear de alguma maneira, porque ele foi sepultado, não se conseguiu nem participar, nem dar um adeus, nem nada. Tem que isolar mesmo. Eu acho que ninguém sabe o que tem pela frente, Porque é uma caixinha de surpresa. Tu não sabe como tu vai encarar a doença. Uns dizem, não vai dar em nada, Tu não sabe teu corpo como vai reagir, Então é melhor realmente ficar longe, isolado. Que depoimento, Glauco? Agora sim, isso aqui é importante a gente chamar a atenção, O conselho dessa senhora, ele é importante porque muita gente, e eu compreendo, Glauco, tem muita gente, principalmente os autônomos, o pessoal não está ganhando dinheiro. É o cortador de grama, é a pessoa que faz serviços, que trabalha no dia para comer à noite. Essas pessoas não estão com dinheiro. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre o Corona Voucher, que é esse auxílio de R$600, mas o governo ainda está vendo como que vai ser feito esse pagamento. Agora, por outro lado, é o que ela disse, é o momento da gente se recolher, porque a gente não sabe o que tem ali para frente. E a gente espera que esse ali para frente seja muito, mas muito menos grave do que é o risco que a gente corre. Então, por isso que é importante. Uma afirmação drástica, André, mas ela é verdadeira. É Exato. Perder dinheiro ou perder a vida. Infelizmente, é isso que a gente tem que abordar. E sabe o que mais me preocupa, vendo esses depoimentos aí? É que algumas pessoas têm os sintomas, algumas mais, outras menos, e algumas não têm sintoma algum. Então, tem que trazer preocupação. Para quem não está preocupado, tem que se preocupar sim com esse vírus. E, Glauco, outra coisa que me chama a atenção, o número de pessoas que não confirmaram Covid. Ou seja, para tu ver como nós vivemos num estado em que temos problemas respiratórios. A gente está vindo aí com um período de dias mais frios e umidade. A própria frente fria pode alterar tudo, Foram cerca de 400 casos, eu acho que eu vi, 400 casos que não confirmou. Eram casos suspeitos, não confirmaram. Mas a pessoa tinha outros sintomas. Então, para ver como esse é mais um elemento, que ele é preocupante no momento em que nós precisamos cuidar do nosso sistema de saúde, porque tem as pessoas infectadas com o coronavírus e tem aquelas com os problemas tradicionais, crônicos, respiratórios, característicos aqui do Rio Grande do Sul. Agora, Glauco,
A gente mostrou esse exemplo, né, que apesar de toda a dificuldade, ele é positivo, porque pelo depoimento que se teve, pela recuperação das pessoas. Olha só o Rio Grande do Sul como está na vanguarda, porque o primeiro estudo populacional sobre a pandemia, a Covid-19, está sendo coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, né, aqui no Rio Grande do Sul. E é uma pesquisa que ela é de importância enorme para todos nós. O objetivo dos pesquisadores é chegar a 3 respostas. Quais são, Glauco? Quais são as respostas? Mais uma colaboração que vem da universidade, né? A gente falava isso ontem, né? Exatamente. Isso eu sentia muita falta, até porque eu fiz mestrado há pouco tempo, dessa relação, né, do mercado com a academia, né, com a universidade. E agora esse momento está sendo propício para isso, mostrando que as nossas universidades estão extremamente preparadas. Então são 3 perguntas que eles querem ter as respostas. O percentual da população infectada, a velocidade de expansão da doença e incluir, né, nos dados da pandemia os infectados assintomáticos. Importante. Né? Os que estão ali com o vírus, mas não sentem nada ou têm sintomas leves. Né? Então é isso que a gente vai conversar agora, Glauco, em seguida depois eu converso contigo. Vou começar agora com o colega Andrei Rossetto, porque ele está lá em Pelotas e nos traz agora informações ao vivo deste trabalho excepcional e exemplar, não é mesmo? Aqui. Oi, Andrei. Oi, bom dia, André Har, bom dia a todos. Tudo tranquilo em Porto Alegre? Olha, dentro do possível, sim. Na mesma medida aqui, viu, André? Mas a notícia é boa dessa vez, muito boa, envolve a ciência, envolve a educação, né? O objetivo da pesquisa é exatamente esse que você tinha falado, é mostrar a evolução da doença, André, e a proporção de casos de infecção por Covid-19, incluindo pessoas sem sintomas. O estudo vai ser feito por meio da captação de amostras dos participantes em cidades de 8 regiões aqui do Rio Grande do Sul, seguindo critérios do IBGE. São essas cidades aqui, ó, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Ijuí, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Canoas na região metropolitana de Porto Alegre, incluindo Porto Alegre, claro. Então são 9 cidades em 8 regiões, André. E como é que vai funcionar isso? A pesquisa inclui 4 questionários populacionais que vão ser realizados a cada 2 semanas por meio de visitas nas casas das pessoas. Os participantes também vão ser submetidos a um teste rápido para o vírus da Covid-19. Ao todo vão ser aplicados, portanto, 18 mil testes, 4 mil em cada uma das 4 rodadas, André. E aí, como é que vai ser o trabalho dos 225 pesquisadores que já foram selecionados? Cada cidade, André, é dividida por setores. Cada setor tem, em média, 300 residências. Esse é um critério métrico do IBGE, um critério censitário. Então, cada cidade são divididas em setores, né? Cada setor tem, em média, 300 residências. Então, cada um desses pesquisadores vai pegar 10 residências de cada setor e pegar uma pessoa apenas por residência para fazer o teste rápido da Covid-19 e responder um questionário aí que leva 10 minutos para ser respondido com 25 questões, André. E agora nós vamos ouvir o reitor da UFPEL e coordenador geral do estudo, o Pedro Cury Alau. A gente em seguida, André, em seguida a gente vai mostrar, a gente só vai botar no ponto certinho. Já está no ponto, então vamos escutar o que disse o reitor. Então, ao total, nós entrevistaremos e testaremos 18 mil gaúchos em todas as regiões do estado para sabermos qual o percentual de infectados na população, o quão rápido a infecção está se espalhando quando a gente comparar os diversos inquéritos e uma outra pergunta muito importante, qual o percentual desses infectados que não apresenta nenhum sintoma ou só vai apresentar sintomas leves? Essa última informação especialmente é muito importante para o planejamento dos sistemas de saúde, para planejar quantos leitos de UTI vai precisar, quantos respiradores, todas essas dúvidas que o secretário de saúde tem nesse momento, elas ajudarão a ser respondidas com a pesquisa, porque ao invés de usarmos projeções matemáticas com base em dados que estão disponíveis aí aleatoriamente ao redor do mundo, serão utilizados dados reais da população brasileira, gaúcha nesse caso, que foram coletados em pessoas como as que estão nos assistindo nesse momento.
Então, André, olha aí a importância, né? A relevância da pesquisa, a relevância da educação. A população vai poder ver na prática a importância de uma pesquisa que usa método científico. Então, como o reitor falou ali, André, os dados vão proporcionar uma base para responder a questões fundamentais sobre o comportamento da Covid-19. Por exemplo, o percentual de pessoas com teste positivo para o vírus permite calcular as taxas de letalidade, André, de forma mais precisa, e a proporção de casos sem sintomas ou apenas com sintomas leves. Isso é muito útil para os governos municipais, estaduais e principalmente para o governo federal, André. É verdade, para se organizar. Exatamente. E como tu disseste, é metodologia científica, não é simplesmente chega numa casa, né, André, e vai e pergunta, não. É feito um planejamento, as pessoas já são selecionadas previamente através de metodologia. Obrigado, Andrei Rossetto. E eu lembro que, além das nossas universidades, dando um exemplo, ontem a gente mostrou da Universidade Fevale também, em parceria com o Poder Público, mas a gente, aqui o Hospital Moinhos de Vento também está participando de uma pesquisa com outros grandes hospitais de São Paulo sobre o uso da cloroquina, por exemplo. Como dissemos, o coronavírus é um vírus novo, ele é novo para a própria medicina, para a academia, né, para a vida acadêmica, e então ele vai ser muito importante nessa pesquisa, incluindo o Hospital Moinhos de Vento e outros grandes hospitais lá de São Paulo, para que se chegue, né, às probabilidades de cura ou de melhora com alguns medicamentos, incluindo aí, portanto, o famoso e conhecido cloroquina. Muito bem, agora meio-dia em ponto, 25 graus a temperatura, dia nublado aqui em Porto Alegre. A chuva parece que está chegando, daqui a pouco a Estael Cias vai conversar com a gente, porque há indicação de um ciclone. Há pouco a porta do estúdio aqui bateu, porque veio um vento forte. Em seguida, ela vai atualizar para a gente. Um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco é sobre a cidade de Guaíba. A cidade não tem hospital. Como é que a cidade está se preparando, né, para enfrentar pacientes de coronavírus? A gente vai conversar com o prefeito. O prefeito Esperoto daqui a pouco vai estar conversando com a gente através das redes sociais para a gente, então, poder saber como é que a população, cerca de 100 mil habitantes, está se preparando, não é, para enfrentar o coronavírus. Agora o nosso assunto é economia. Porque depois da publicação do novo decreto do governo do estado, restringindo, né, as atividades econômicas até o dia 15 de abril, municípios da Serra estão revisando as próprias determinações. Muitos começaram a reabrir o comércio essa semana, o que agora está proibido. O colega Guilherme Fadanelli atualiza para a gente as informações direto de Caxias do Sul, na Serra. Oi, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, os municípios aqui da Serra, em sua grande maioria, estão respeitando esse decreto do governo do estado. Aqueles que chegaram a abrir as portas do comércio no início dessa semana já entraram nesse decreto do estado, estão obedecendo às normas. É o caso de Caxias, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, São Marcos, Gramado, Nova Prata, Vacaria, enfim, vários municípios aí que estão, inclusive, estudando aquela possibilidade, aquela brecha no decreto de abrir gradativamente a indústria. Agora, André, a gente tem uma outra situação aqui na Serra, que é no município de Farroupilha. Por lá, o prefeito já anunciou que está estudando a possibilidade do isolamento humanitário. A gente vai explicar agora para as pessoas o que isso significa. A gente até preparou uma tela para mostrar quais são essas medidas. Entre elas está funcionários acima de 60 anos ou com doenças crônicas, esses ficam proibidos de trabalhar. Os funcionários do comércio devem obedecer uma escala rotativa de trabalho, ou seja, trabalham um dia, folga no outro. E a prefeitura prevê que esses funcionários, assim que terminarem o expediente, façam testes do coronavírus. No entanto, Farroupilha, até o momento, conta com apenas 2.500 testes, o que é um número insuficiente para colocar esse plano, né, em funcionamento. Mas a prefeitura pretende trabalhar para a compra de mais testes. Além disso, o número de clientes dentro das lojas vai ficar limitado conforme o tamanho do estabelecimento e o setor de serviços também vai ser liberado para trabalhar, desde que use os equipamentos de proteção individual, esses que a gente tanto fala nessa época de coronavírus. Além disso, o novo decreto que está sendo elaborado prevê o funcionamento da indústria, mas com uma redução de 30%. Hoje pela manhã, a gente conversou com a assessoria lá da Prefeitura de Farroupilha e eles nos enviaram um vídeo do prefeito Clayton Gonçalves explicando melhor por que o município prevê e contra esse decreto do Estado e adotar esse isolamento humanitário.
O isolamento humanitário não prega nenhum contraponto aos decretos do governo do Estado do Rio Grande do Sul e nem o decreto federal. Nós estamos propondo, nesse momento, que as pessoas sejam vistas como unidades, como instituições únicas, cada uma das pessoas, e que as responsabilidades da transmissão e da questão do Covid-19 sejam de cada pessoa as responsabilidades e os benefícios, né, do processo de isolamento. Esse decreto, André, ainda está sendo avaliado ali pela Prefeitura, a redação desse decreto, e a expectativa é que ele entre já em vigor a partir da próxima semana. E só lembrando que desde que o governo do estado, né, publicou esse novo decreto, o movimento aqui nas ruas de Caxias já é bem menor daquele que a gente mostrou no início da semana, André. Pois é, eu fiquei curioso, porque ele em tese, ele desrespeita a lei acima, né, do município, a lei estadual. Não sei se o departamento jurídico da prefeitura encontrou alguma brecha que possa permitir, talvez, né, essa possibilidade. Ontem nós conversamos com o governador ele foi muito, inclusive, seguindo até um pedido de prefeitos que estavam sendo muito pressionados, tanto por indústria quanto comércio. A Federação das Associações dos Municípios recomenda o que o governo do estado está fazendo, que é a proibição até o dia 15. Então, vamos continuar acompanhando aí, porque para colocar na semana que vem, né, Guilherme Fadanelli, vai estar antes do dia 15. Né? Semana que vem é o quê? Vai ser pelo dia 7, talvez na segunda-feira. Dia 6 ali, segunda-feira. Então a gente vai continuar acompanhando a repercussão disso a partir, inclusive, do depoimento e a exposição do próprio prefeito a respeito desta ideia que ele tem, que pelo que a gente está acompanhando, não é a orientação, não só das autoridades do Estado, como das autoridades sanitárias, né? Inclusive a Organização Mundial da Saúde. Obrigado, Guilherme. Lembrando também, André, pode lembrando, André, que o prefeito é médico, o prefeito lá de Farroupilha é médico, então ele tem, a princípio, conhecimento, né, dessa questão de saúde. Pois é, mas aí, enfim, a gente vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, continua acompanhando aí pra gente. Agora vamos falar, estamos falando já desse setor econômico, às vezes as pessoas criticam, André, mas tem que olhar para esse lado, as pessoas precisam trabalhar. Não, eu sei, lógico que eu sei que as pessoas precisam comer, precisam ter dinheiro no fim do dia, não há dúvida disso, não há dúvida. Como eu queria que pudesse ser diferente, mas não posso no momento, né? A gente não tem... O importante nesse momento é respeitar para que nós tenhamos saúde para depois sim poder trabalhar. Bom, aí vão dizer, mas André, e a pessoa que não está hoje, está sem trabalho, não está ganhando dia a dia? Bom, aí isto o governo federal está providenciando. 2 dias depois da aprovação pelo Senado, então, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto, né, que concede o auxílio de R$ 600 a trabalhadores sem renda enquanto durar a pandemia do coronavírus. É o chamado Corona Voucher. É um valor de R$ 600. Os detalhes a gente acompanha e explica agora na reportagem. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez uma cobrança pública. Cabe ao governo organizar a sua estrutura para que esses recursos cheguem a mais de 30 milhões de brasileiros. Nós não podemos esperar até o dia 16 de abril. O governo precisa rapidamente construir as condições. A data de 16 de abril tinha sido cogitada pelo Planalto por ser o dia de início do pagamento do Bolsa Família. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a distribuição do dinheiro depende da aprovação de uma emenda à Constituição, mas foi contrariado por muitos especialistas. Com a decretação do estado de emergência, do estado de calamidade pública, mais a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que afasta os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, já estão cumpridos todos os requisitos jurídicos para a adoção de créditos extraordinários para fazer frente ao combate à pandemia. Nesta quarta-feira, o clima era outro. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. Depois da sanção, o governo vai precisar editar um decreto orientando os repasses e uma medida provisória liberando crédito para os pagamentos, que serão feitos através dos bancos públicos federais. Outro desafio é criar um sistema e incluir as pessoas que não estão nos cadastros oficiais do governo, como trabalhadores informais, microempreendedores e contribuintes individuais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fez uma nova promessa
sobre quando o auxílio será pago. Estamos vencendo a etapa burocrática com a maior velocidade possível, mas nós deveremos, até o final dessa semana, já anunciar, se tudo correr bem, todos os passos que as pessoas têm que dar para que a gente possa, então, acessar esses recursos que a gente quer ver na conta das pessoas ainda antes da Páscoa. Glauco, o que se fala nos bastidores é que o governo, na verdade, está vendo como que, tecnicamente, vai chegar até estas pessoas, porque, inicialmente, vai ser liberado o valor para os que estão no Bolsa Família. Mas é difícil, né? É difícil. Tem que fazer um calendário para saber quando vai comer. Não, a fome não espera. Exatamente. Então, para o dia 16, aí o presidente Maia, presidente da Câmara ali, que ele criticou, não, até o dia 16 não dá, de fato, não dá. Então, por isso o governo, né, o Onyx Lorenzoni, Gaúcho Lorenzoni, diz que vão tentar antecipar, porque a pessoa está precisando de dinheiro para hoje. Né? E aí depois tem todo esse processo, como que as pessoas, elas vão retirar esse dinheiro aonde? Vai nascer na Caixa Federal, vai ser nas lotéricas, que tipo de documentação? Isso tudo está sendo trabalhado justamente agora, né, Glauco? Para que essas pessoas tenham o quanto antes, neste período de pandemia, que aí se prevê um prazo de 2, 3 meses, esse valor no bolso, né? Eu vi, de um lado, a agilidade em tentar resolver a questão e, de outro, a burocracia falando muito forte nesse sentido, André. Por quê? Instituições bancárias têm que estar envolvidas, logicamente, mas eu acho que outras instituições também. É o caso, por exemplo, das agências lotéricas, me parece que isso vai ser incluído. E a questão dos vetos também, que atrasou um pouco, né? O presidente vetou alguns itens da proposta, enfim. Mas a parte prática barra na burocracia. Mas, e aí Glauco, vem aquela questão de ajudar, quem puder, ajude. Com comida, sei lá. Mas o governo, ele está com a prerrogativa de um estado de calamidade pública, de emergência que vivemos. O próprio STF, o presidente, o ministro, fugiu o nome dele agora, o Moraes, Alexandre de Moraes, ele mesmo já deu aval que o governo não precisa agora de burocracia, precisa agir para entregar logo o recurso, o dinheiro na mão dessas pessoas. O vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que acho que até o dia 18, o Maia da Câmara, acho que o dia 16 é muito longe. Então, acreditamos e esperamos que nos próximos dias seja solucionado, que eu acho que é isso que o governo está trabalhando em cima. Tendo muito a acreditar, André, a questão que esse país tem tanta maracutaia que tem que fazer tudo tão específico para não ter desvio de recursos que acaba atrapalhando, infelizmente. Só que agora a burocracia ela pode ser deixada de lado para que as pessoas precisam comer. Não dá para ter burocracia. Até daqui a pouco, Glauco Pazza. Olha só. Agora, 12:11, lembrando, a gente vai até 1 da tarde com muita informação para você aqui no SBT Rio Grande. Nós temos falado muito sobre a questão do isolamento familiar, né, ficar dentro de casa. Já estamos aí mais ou menos 2 semanas vivendo essa experiência que ela é nova para todos, né, nessa realidade que a gente vive. Só que as pessoas precisam se cuidar também da sua saúde emocional. E por isso a Sociedade Psicanalítica aqui de Porto Alegre está disponibilizando um serviço pela internet, que é o atendimento solidário em saúde mental para a população durante a pandemia de coronavírus. Desde segunda-feira já foram 300 atendimentos, imagine só, 300 atendimentos. Hoje é quinta-feira, né? De segunda para cá, 300 pessoas atendidas. Para saber como é que funciona esse serviço, eu vou conversar agora ao vivo com o presidente da Sociedade Psicanalítica aqui de Porto Alegre, Dr. Luiz Carlos Caliche. Muito obrigado por sua participação. E eu queria que o senhor começasse nos dizendo qual é a maior preocupação ou angústia das pessoas nesse momento, desses 300 que já foram, vocês já tiveram contato. Boa tarde. Boa tarde, André. É uma satisfação estar falando contigo e com os telespectadores. As angústias são muito variadas ainda nesse momento. Nós estamos com um momento onde a epidemia, o pico da epidemia ainda não começou, né? E o confinamento tem sido mantido, mas com alguma flexibilidade. Então, são muito variadas. Ainda as principais angústias são como tolerar o confinamento, né? A palavra poderia ser assim: não aguento mais ficar dentro de casa, ou isso está provocando um tumulto dentro da minha casa, da minha família, todos começaram a brigar,
né? Ou as ansiedades com o futuro. Né? O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu emprego, o que vai acontecer com a minha vida, e eu não aguento essa esse tipo de coisa. Né? Essa incerteza. Então, essas têm sido as mais frequentes, mas, como eu te disse, ainda está muito flexível, porque as coisas ainda não começaram a chegar no pico, né? Então, o medo e até um certo pânico, para usar de uma maneira frouxa essa palavra, né? Provavelmente vai aparecer mais, né? Um certo desespero. E as pessoas que acessaram são mais homens, mais mulheres, são daqui de Porto Alegre? Qual é o perfil? Nessa primeira semana, na verdade, nós começamos na segunda-feira da outra semana, foi essa agora, na segunda-feira da outra semana. Então, nessa primeira semana, nós tivemos mais mulheres do que homens. Tá? Isso é comum. As mulheres costumam procurar primeiro ajuda. Os homens são mais durões, entre aspas, e levam mais tempo para procurar. Então, nesse primeiro momento, tem mais mulheres do que homens. E nós limitamos o serviço ao Rio Grande do Sul. Tá? Até, deixa eu fazer um esclarecimento. Esse serviço ele foi proposto pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, está sendo coordenado pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, mas nós temos 14 instituições de saúde mental junto, nós temos 14 parceiros, inclusive as duas grandes universidades locais são parceiras, a Associação de Psiquiatria, uma quantidade grande de voluntários. Hoje nós estamos com 800 voluntários para trabalhar nesse serviço. Doutor, eu até quero já convidar o nosso telespectador, né? Depois anotar, no nosso Facebook ali está toda a orientação para que as pessoas tenham acesso a este serviço aí de ajuda emocional. Daqui a pouco nós vamos, doutor, mostrar uma reportagem da colega Lu Coman sobre o aumento da violência doméstica, né, contra as mulheres aqui no município de Canoas. Sobre isso eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente. Houve muitos relatos de problemas de violência dentro de casa, doutor? Esses não têm chegado a nós. Não temos um número assim expressivo desse tipo de problema. Tá? Isso tem muitas fontes. Né? A violência doméstica é um assunto, tem sido um tema dos últimos anos bastante focado, bastante estudado, inclusive. Então, isso é um assunto permanente que agora vai aumentar, porque as pessoas estão mais dentro de casa e, além de estar mais dentro de casa, o alívio das angústias com o trabalho, com as relações sociais, com as atividades esportivas e outras coisas que a pessoa dilui a atenção, né? Ele está restrito. Né? Então, aumenta a tensão, aumenta o problema e, aumentando o convívio, as pessoas têm essa tendência a serem violentas, vão ser mais violentas do que eram antes. Né? Então, pode ser esperado que surja esse tipo de situação, mas a nós ainda não chegou. Eu estou conversando com o doutor Luiz Carlos Caliche, que é presidente da Sociedade Psicanalítica aqui de Porto Alegre, né, doutor? E eu queria aproveitar e perguntar para o senhor se, depois que tudo isso passar e que passe logo, o senhor acha que emocionalmente as pessoas vão estar diferentes, vão estar melhores? Como usar este momento para a gente crescer emocionalmente e, quem sabe, amadurecer mais ainda? Tu falaste em incertezas antes. Ainda é muito incerto o que vai acontecer. Vai depender de muitas variáveis. Vai depender do tempo que esse isolamento vai existir, né? Vai depender de quanto vai ter o momento certo de afrouxar o isolamento e retomar a atividade econômica, né? E com isso as pessoas vão poder voltar a estar inseridas nos seus meios sociais, trabalho, ter a garantia do seu sustento pessoal. Né? Então, essa variável é muito importante. O tempo que isso vai durar pode criar uma situação, se isso durar muito tempo,
a tendência é as pessoas realmente adoecerem, né? Porque começa a ficar com muita angústia, muitas notícias de catástrofe, de pânico, que a gente passa recebendo o tempo inteiro, né? E poucas maneiras de trabalhar com ela, né? Então, se esse isolamento durar muito tempo, a tendência é ter cada vez mais problemas, mais doenças, inclusive, tá? E há um lado positivo, como tu disseste. Nós que estávamos num mundo que estava cada vez mais individualista, cada vez mais mostrando interesses apenas pessoais, tá? Estamos num momento de solidariedade, né? A gratidão tem aparecido, a gratidão pelos profissionais de saúde, tá? O apoio até comovente de grupos, tá? Tem isso por vários lugares. Então, talvez, no pós-pandemia, tá? Haja um retorno de valores humanos, tá? De consideração pelo outro, de carinho, tá? E assim como há violência doméstica, talvez haja também um reencontro com pessoas, né? Exatamente. A gente... Alô? Oi, a gente está com problema só na conexão. Oi, estamos ouvindo, doutor. Estamos ouvindo. Tá. Então, o que eu estava dizendo é que temos uma chance de ter um encontro com pessoas, né? E um encontro com a nossa própria família, um convívio diferente, contar mais com as pessoas, poder ter mais intimidade dentro de casa. Isso tudo é uma possibilidade ótima. Muito bem, doutor Luiz Carlos Caliche, presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, muito obrigado. E eu quero mostrar o acesso aqui que as pessoas podem entrar. Tá aí, ó. Elas podem entrar e podem fazer a inscrição. Tem ali o acesso. A gente tem aí o acesso, faz o nome completo, idade, põe o telefone, vai preenchendo todos esses dados aqui, né? É muito simples, bem fácil. A cidade da onde, né, que está falando, lembrando que é só aqui um serviço aqui para o Rio Grande do Sul. Vamos baixar mais um pouquinho, né? Estado. Então preenche, envia profissão e manda para lá e que você vai ser atendido. Imagina, mais de 800 voluntários, né, que estão trabalhando nesse serviço de saúde emocional. 12h e 21 minutos agora. É contigo, Glauco Paz, a bola é tua. Muito obrigado, vou dominá-la então, André, tá bom? Em nome de Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, lá da Zona Sul do Estado. Aliás, nós vamos ficar na Zona Sul do Estado para falar de um exemplo, de um baita exemplo que vem lá de Jaguarão, do ex-jogador Daniel Carvalho. Bom, tem muita gente vestindo a camisa da solidariedade nessa época de crise por causa do coronavírus, pois o Daniel resolveu tirar a camisa, tirar as camisas, todas elas, de todos os armários. O jogador está fazendo uma campanha na internet para arrecadar dinheiro e doar cestas básicas para quem precisa. Ele, inclusive, botou aí uma declaração nas suas páginas sociais, eu não sei se a gente tem condições de mostrar. Pode, Danilo, ou não? Pode mostrar a declaração do Daniel Carvalho? Não, pode chamar a reportagem agora. Vamos lá, então. Vamos mostrar. Eu tenho uma parceria com uma equipe aqui de Jaguarão que eles acabam vendendo cestas básicas, tá? Cada cesta básica custa R$ 87,00. Então, qual vai ser o meu pedido? Meu pedido por cada camiseta vai custar, no mínimo, 3 cestas básicas, que vai custar um total de R$ 261,00, tá bem? Então, eu tenho à minha direita aqui as camisetas dos clubes que eu joguei no Brasil, inclusive uma de CSK, e na minha volta eu tenho dos clubes que eu enfrentei aqui no Brasil. Então tem camiseta do Corinthians, Flamengo, Grêmio, Fortaleza, tem várias camisetas aqui à minha volta. Se tu for um torcedor e gostaria de ter alguma camiseta, e se eu tiver, com certeza eu vou estar trocando com vocês. Então, espero as mensagens de vocês por direct, enfim, por mensagem no Facebook. E aí eu pego o endereço e amanhã até o meio-dia eu espero fazer o fechamento de todos que colaboraram, de todos que ajudaram.
E é um monte de camisa, André, de vários times. Eu calculei aqui por cima, dá umas 300 cestas básicas, no mínimo, tá? Porque ele calcula 3 cestas básicas para cada camisa, ele tem um monte ali. Tem gente até do exterior que já demonstrou interesse. Que baita iniciativa, né, André? E olha, aquele negócio, né? Cada um fazendo a sua parte. Vários jogadores estão ajudando e principalmente ajudando nas suas comunidades, né, Glauco? Claro, tem que ajudar aquele que está mais próximo. Não quer dizer que todo mundo deva ajudar com dinheiro. Ajuda como puder. A gente já mencionou aqui, né? Até com tempo. Para, de repente, ligar para alguém, entrar em contato e dizer, olha, como é que tá? Vamos conversar e tal. A distância, logicamente, né? Certamente. Obrigado, Glauco Paza. Muito bem, meio-dia e 24 minutos. A gente vai até 1 da tarde com muita informação para você. E em seguida, nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Infelizmente, nesse momento de isolamento social, muitas mulheres estão sendo vítimas dentro de casa. Nós vamos mostrar o caso de Canoas, aqui na região metropolitana. Então, o aumento da violência contra a mulher. Em seguida, um rápido intervalo, já volto. Agora, meio-dia e 30, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre o aumento da violência contra as mulheres em Canoas. Aqui na região metropolitana, um aumento de 50% comparado ao mesmo período do ano passado. O que as mulheres devem fazer? Quais são os serviços? O que está acontecendo? Sim, esse período de confinamento, né, de isolamento social, as pessoas... Os homens estão sendo violentos com as mulheres. Em seguida, a gente traz mais detalhes de uma reportagem da colega Luciane Coman, aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. E olha só, a Prefeitura da capital mudou a estratégia e está vacinando idosos com mais de 80 anos dentro de casa. A capital tem cerca de 14 mil pessoas neste grupo. E a nossa equipe foi lá conferir. A prevenção bate a porta. O Sistema de Saúde de Porto Alegre oferece para pessoas com mais de 80 anos a dose da vacina contra a gripe em casa. A parceria entre a Secretaria da Saúde de Porto Alegre e o SESC montou 8 equipes para atender o grupo de risco, longe dos hospitais e dos postos de saúde. Em casas de repouso, como essa daqui, até os funcionários recebem a dose. A gente já conseguiu muitas doses, né? Hoje a gente em torno de 100, 120 doses, né? E a ideia é a gente continuar nesse parâmetro, né? O SESC disponibilizou carros, motoristas e enfermeiras para ajudar a Secretaria de Saúde. Os agendamentos são direcionados pela rede municipal. Idosos com mais de 60 anos e que nunca acessaram unidades de saúde estão fora do banco de dados da Força Tarefa. Para eles, a vacinação está disponível nas farmácias parceiras e nos 7 drive-thrus espalhados pela capital. E agora tem o chamado Lucas Abate, que está acompanhando a vacinação aqui em Porto Alegre. Onde tu estás, Lucas? Aí está ele. André, falando da unidade Santa Cecília, bem próximo ao Hospital de Clínicas, que é um dos poucos pontos de Porto Alegre que ainda tem doses disponíveis. A gente consegue ver por aqui até, apesar de ser um desses poucos pontos, a fila por aqui está bem pequena. Tem poucas pessoas aguardando na fila da unidade de saúde Santa Cecília e a fila está andando bem rápido até. Agora há pouco a fila estava um pouco maior, se estendia por mais alguns metros e ali, ó, está andando bem rapidamente. Então, quem estiver nas proximidades pode buscar a unidade de saúde Santa Cecília, que ainda tem doses da vacina por aqui. A má notícia, André, é que nas farmácias conveniadas, como a gente viu aí no VT, as doses já acabaram. Ainda hoje pela manhã tinha apenas uma única farmácia ainda com doses disponíveis, mas também encerraram. Então, as alternativas agora aos idosos que querem fazer essa imunização são apenas 9 unidades de saúde de Porto Alegre, entre elas a unidade Santa Cecília. Só que a gente faz um alerta importante, André, porque esse é um balanço que é divulgado eventualmente pela Prefeitura de Porto Alegre e muitas vezes acaba a dose em determinada unidade de saúde e o balanço não é atualizado momentaneamente. Então a orientação que a gente sempre repassa é: tenta, antes de fazer esse deslocamento, fazer contato com o posto de saúde. Agora tem um número, né, Lucas, que chamou a atenção, é que mais de 70% deste grupo de idosos já foi vacinado.
Isso, mais de 75% do grupo de idosos, da faixa etária aí de 60 anos, que a Prefeitura busca vacinar contra a gripe, já está imunizado. Um número bastante elevado, até se a gente levar em conta, André, a situação do ano passado, que a campanha da vacina já estava acabando, já estava finalizando e mesmo assim não chegava nem perto da meta a ser batida. E nesse ano, antes mesmo, né, foi antecipada essa campanha de imunização e antes mesmo já chegamos nesse número de 75%. E é bastante importante, André, esse universo aí de pessoas imunizadas, porque cada pessoa que se imuniza também protege as outras ao seu entorno. Então, quanto mais pessoas imunizadas, mais pessoas, mesmo as não vacinadas, estarão também prevenidas contra o vírus da gripe. Bom, então quer dizer que agora, pelo visto, as doses já estão terminando e a gente deve receber nos próximos dias mais uma nova remessa, né, Lucas? Isso, teve uma remessa da semana passada, que terminou ainda na sexta-feira. Ontem, a Prefeitura disponibilizou mais 31 mil doses para esses locais, para as farmácias, unidades de saúde, também para o drive-thru. E agora, nas farmácias e drive-thru, não tem mais dose. Tem apenas em alguns postos de saúde, como esse aqui da Santa Cecília, da Restinga, unidade de saúde da Santa Marta, Jardim Itu. Enfim, 9 postos de saúde estão disponíveis no site da Prefeitura. O contato, também a localização, ainda possuem essas doses. Muito bem, obrigado, Lucas Abate. É isso aí, o idoso só pode sair de casa para ir lá tomar a vacina. E que bom, né, que esse público conseguiu, seja com a ajuda de familiares, conseguiu tomar a vacinação, mais de 75%. Vejam, quando é que começou? Foi na semana passada, né? Foi na quarta-feira passada, em uma semana, um pouquinho mais aí, já 75% das pessoas vacinadas desse grupo de risco. Lembrando que essa vacinação vai até o dia 16 de abril. Muito bem, gente, agora nós vamos até a cidade de Guaíba, ao vivo. Nós vamos conversar com o prefeito da cidade, o prefeito Esperoto. A cidade ainda não teve casos, né, confirmados de coronavírus. Mesmo assim, a prefeitura deve estar certamente adotando medidas para prevenir este contágio. Inclusive, um centro de triagem foi montado para receber as pessoas com sintomas. Por isso, eu quero conversar agora com o prefeito José Esperoto, prefeito de Guaíba. Prefeito, boa tarde, obrigado por sua participação aqui com a gente. E eu sei que a sua preocupação é que a cidade ainda não tem um hospital, né, prefeito? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. É um grande desafio, André. Nós estamos aí desde o início do nosso governo para que nós possamos abrir o nosso hospital. Guaíba não tem um hospital público. Guaíba tem um hospital particular, privado, que é o da Unimed. E Guaíba faz mais de 15 anos que não nasce guaibenses, vamos dizer assim. Né? Então, de 20% nasce no hospital da Unimed, o restante todo nasce em Porto Alegre, na rede de hospital em Porto Alegre. E, André, são em torno de 100, 110 partos por mês. E nós estamos fazendo um trabalho aí forte para que nós possamos abrir o nosso hospital público. Já estão em obras de canalização do esgoto da parte de esgoto sanitário, da parte da PPCI e também da parte dos gases. Né? Mas esse hospital, ele fica pronto quando? A previsão aí das obras concluídas são para 60 dias, mas já existe a possibilidade para nós abrirmos, né, já a maternidade. Creio que as obras concluindo em 60 dias... Mais um mês aí a gente está abrindo a maternidade. Mas e a parte clínica do restante do hospital seria mais adiante. Certo. Agora, prefeito, emergencialmente, o que a cidade está fazendo? São cerca de 100 mil habitantes aí em Guaíba. Tem algum hospital de campanha sendo montado? Ou a estratégia vai ser encaminhar para Porto Alegre? Qual vai ser o procedimento? Guaíba, como não tem hospital, então tem atendimento só na parte básica, que são os postos de saúde, são as UBS. Nós temos um posto de saúde aqui com pronto atendimento, né, que nós atendemos aqui mais de 7 mil pessoas mês, pessoas que vêm inclusive de outros municípios, e para que não haja o contágio dessas pessoas que vêm tratar de outra necessidade em saúde, nós criamos então um centro de triagem em frente ao PA, onde nós estamos acolhendo as pessoas que têm necessidade ou estão com suposta sujeita a ter a coronavírus. Nós estamos fazendo uma prevenção muito forte. Mas nós também nós fazemos
um sistema de carro de som. Aqui em Guaíba, como não tem assim uma rádio né, mais forte, temos rádio comunitária, mas no carro de som nas vilas, no centro, nos bairros, pedindo para que as pessoas fiquem nas suas casas. Mas Guaíba tem uma televisão, viu, prefeito? O SBT é a televisão de Guaíba. O senhor conta, né, com o nosso apoio sempre que precisar, que a gente fala aí para a comunidade. Desde já, em nome da nossa direção, Danilo Teixeira, a gente já se coloca à disposição. Essa é a nossa função, esse é o nosso compromisso. Tem um recado para a comunidade de Guaíba, entra em contato aqui com a gente. Agora, prefeito, eu pergunto para o senhor... Oi. Não, André, eu queria agradecer o trabalho de vocês, da mídia, nesse aspecto aí. Vocês estão fazendo um grande trabalho. Mas eu queria também dizer, André, que desde o início que nós fizemos o nosso primeiro decreto, foi no dia 13, casualmente numa sexta-feira, 13 de março, né? E a gente vem feitos os decretos de uma forma muito calma, tranquila, para não criar pânico na sociedade. Nós procuramos buscar o equilíbrio aqui no município de Guaíba, né? Primeiro, na questão da saúde, na questão da sanitária, né? Mas também buscar o equilíbrio na questão econômica, na questão de geração de trabalho, né? Nós aqui fechamos o comércio não essencial, o comércio essencial, todo ele está funcionando. A parte de indústria também está funcionando, dentro do regramento aquele de afastamento, né, de higienização, tudo mais. A indústria da construção civil está funcionando também, sabe? Então, tudo dentro do regramento. Certo. Nós temos duas indústrias grandes aqui, importantes, né, que trabalham com a celulose, por exemplo, com a CPC, com a celulose, está em 80% da medicação, né, da nossa alimentação, da produção de papel higiênico, mas também das toalhas descartáveis de papel, né? Certo. A própria Melita também produz um papel diferenciado só para a questão da parte de saúde. É a única empresa na América Latina que produz esse papel. Então, Guaíba, André, se preocupou em buscar o equilíbrio entre a parte da saúde, a preservação da vida, mas também a preservação do emprego. Bom, estamos aqui à disposição mais uma vez, prefeito de Guaíba, José Esperoto, muito obrigado pela entrevista e pela conversa aqui com a gente. Bom, e atenção, olha só, o corpo de uma mulher foi encontrado enterrado na própria residência em Alvorada, aqui na região metropolitana. Glauco, que história é essa aí, Glauco? Pois é, uma história realmente que choca, André. A mulher estava desaparecida desde o dia 29 de março. O corpo foi encontrado ontem enterrado ao lado da casa em que morava com a filha pequena e o marido. O companheiro é considerado o principal suspeito. Ele registrou o desaparecimento da vítima no dia 30 às 11 da manhã. Olha, presta atenção no calendário. Na ocorrência, ele relatou uma briga no dia anterior. E no dia 31, ele saiu de casa com uma mochila e desapareceu. Está foragido, já foi pedida a prisão preventiva. A vítima não tinha nenhuma medida protetiva contra o homem, porém, havia registrado uma queixa por agressão em 2018. O casal estava junto há 4 anos. Essa história é realmente escabrosa que aconteceu em Alvorada. E a gente se preocupa muito porque nós vivemos aquele momento das pessoas dentro de casa, né? Estão ali confinadas, elas estão ali com isolamento social e, infelizmente, em muitos casos, a situação parte para violência, como esse caso que a gente pode observar em Alvorada. Nós, daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre o aumento da violência contra a mulher aqui em Canoas, na região metropolitana. Se comparado, Glauco, ao ano passado, né, a Luciane Coleman falou, o aumento foi de 50%. Então, é muito preocupante, sim. E as mulheres, elas estão ali, estão dentro de casa, muitas vezes sem acesso até para fazer a denúncia. Ou muitas vezes pressionadas, né, acabam não buscando apoio. Então é uma preocupação muito grande, um assunto difícil, mas a gente também precisa tratar nesse momento aí, né, Glauco? Mais um efeito colateral que pode ter também o coronavírus, né? Infelizmente. Eu sempre digo o que falam as autoridades, né? Esse vírus, ele não atinge só a pessoa, né, com a doença, seja em grau maior ou menor. O efeito social, né? O efeito social, ele é muito grande, né? Ele atinge a todos de maneira direta ou indireta, né? Então, assim... André, vou te dar um testemunho aqui há pouco na redação, as pessoas ligando, querendo contato para entrar
para tentar entabular uma conversa a respeito da questão psíquica. Tudo isso que a gente estava abordando há pouco na entrevista aí no estúdio, né? É psiquiatra, psicanalista, quem possa ajudar quem está em casa e se sentindo sozinho. Para quem não acompanhou, nós entrevistamos há pouco o presidente da Sociedade Porto-Alegrense de Psiquiatria. É um serviço que está sendo feito para a população gaúcha, um serviço online gratuito para as pessoas conversarem com especialistas, porque é hora da gente também cuidar da saúde emocional, né, Glauco? Saúde mental, né? Agora, olha só, falando em violência, Glauco, a gente tem um outro caso de violência aqui, de uma mulher de 41 anos que foi morta em Cruz Alta, na região noroeste. A colega Francine Boijink está lá e nos traz outras informações, não é, Francine? Olá, Francine, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa mulher de 41 anos foi morta no final da tarde de ontem, no início da noite, no conjunto habitacional Santa Bárbara, em Cruz Alta, aqui no noroeste, como você comentou. A vítima é Maria de Lourdes dos Santos Batista. Ela foi atingida com vários golpes de faca. Ela teve ferimentos aí nas costas, nos braços, no pescoço. O SAMU foi até o apartamento. Segundo informações, ela estava no sofá, mas ela não resistiu a esses ferimentos e morreu no local mesmo. Segundo a polícia, segundo informações colhidas no local, o autor teria discutido com a vítima. A gente não tem aí muitos detalhes ainda, porque agora tem todo um trabalho de investigação da polícia. O que a gente pode adiantar que inicialmente trata-se de um feminicídio e que já há suspeitas para o caso. André, a gente conversava sobre essa questão do confinamento por causa do coronavírus com crimes, dessa relação ou não. Nesse caso, segundo o delegado, não dá para se dizer que o confinamento possa ter influenciado esse crime. Então, nesse caso, segundo o delegado, não dá para se falar nessa relação. Voltamos ao estúdio contigo, André. Ok, obrigado, Francine Boijink. Pois é, neste caso não, mas em Canoas a preocupação é muito grande, porque lá na cidade já teve um aumento de 50% em casos de violência contra a mulher. No mês de março, né, em comparação com o mesmo março do ano passado. Situação que preocupa em meio a este isolamento que vivemos, o isolamento social. A reportagem é da Lucom. O pedido de ajuda agora vem por telefone. Centro de Referência para Mulher Patrícia Esber, bom dia. Mesmo à distância, o Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência de Canoas continua os atendimentos. Nós temos uma equipe técnica composta por 2 psicólogas, 2 assistentes sociais e uma advogada. Essa equipe técnica está nesse momento, cada uma na sua casa, mas com celulares funcionais, tá? Números que foram disponibilizados para que as mulheres possam entrar em contato com a equipe. E da mesma forma, a equipe entra em contato com as mulheres que nós já estamos acompanhando, né? Os números assustam. No mês de março, a Delegacia da Mulher de Canoas prendeu 10 agressores, a maioria em flagrante. O dobro do registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram 5. As mulheres têm procurado a delegacia com maior brevidade em relação ao fato agressivo. Então, talvez isso seja uma das características que esse isolamento social nos traz. As mulheres nos procuram assim que foram agredidas, o lapso temporal entre a agressão e a chegada dessa mulher na delegacia tem diminuído. Então, é possível que a gente pense em uma situação de flagrância e faça diligências para localizar esse agressor e uma posterior análise, né, se de fato estamos diante da possibilidade da prisão em flagrante. Em época de isolamento social e confinamento de famílias, aumenta a preocupação com a violência doméstica. A polícia segue trabalhando normalmente e lembra que as mulheres vítimas de agressões devem procurar uma delegacia ou buscar ajuda pelo telefone 180 ou então pelo 190 da Polícia Militar. O combate à violência doméstica é uma prioridade na nossa região. Nós temos agido com ações preventivas e repressivas. E nós temos colocado muita energia nas ações repressivas.
Porque muitas vezes o que acontece é que a mulher pode se sentir, além da ameaça, da violência que ela tem em casa, depois, se ela não tem uma resposta enérgica da polícia, do sistema de justiça como um todo, ela vai se sentir mais insegura ainda. Bom, e além dos números, então, 180 e 190, você, mulher, pode denunciar através do WhatsApp. Anote aí o número, 51, né, código de área, aqui Canoas, 984440606, tá? Eu vou repetir o número para que você tenha essa possibilidade, né, por WhatsApp, mais informal, mais próximo também, que é o código 51 984440606, né? Número bem fácil, bem simples, 984440606, ou então pelos telefones 180 e 190. A gente vai colocar esse número na tela do WhatsApp? A gente vai conseguir colocar? Senão a gente vai nas nossas redes sociais, daqui a pouco a gente põe, senão no nosso Facebook lá tem esse telefone repetido, 51 984440606. Meio-dia e 49, quase meio-dia e 50, agora faltando 10 para 1, temos atualizações sobre o coronavírus. Glauco. Pois é, a gente falava há pouco dos efeitos colaterais do coronavírus, né? Eventos, por exemplo, que são cancelados. Um evento tradicional de Porto Alegre foi cancelado em função deste surto, desta pandemia. É a Feira do Peixe da capital que acontece sempre antes da Semana Santa. O cancelamento está amparado justamente no decreto da Prefeitura que proíbe, entre outras coisas, eventos em local fechado ou aberto em vias públicas. Infelizmente, a Páscoa deste ano não vai ser igual. Nem tem como ser, né, André? E olha, outra informação, a Corsan suspendeu as leituras por 15 dias. As faturas vão ser cobradas pela média do consumo dos últimos 12 meses. O corte pelo não pagamento também vai ser suspenso por 2 meses, o corte no abastecimento, né? Então, quem está devendo também não vai ter o corte de água, pelo menos no primeiro instante aí, André. Isso para quem tiver água, viu, Glauco? Porque tem municípios que não tem água, está faltando água. E como é que fica quando a gente pede para lavar a mão com sabão e água? Pois é. Então, teve o município de Turuçu, aqui, que é a terra da pimenta, aqui pertinho de Pelotas, com racionamento de água. Agora há pouco fiquei sabendo, chove forte no Vale dos Sinos neste momento. Em seguida, a Estael Cias, aliás, vai conversar com a gente sobre a chuva, o ciclone que está chegando. Essa noite caiu alguma coisa do céu aqui em Porto Alegre, né? Parecia água, eu não sei bem. Era chuva também. Ninguém viu, mas o chão estava molhado de manhã, né, Glauco? Mas é importante essa iniciativa da Corsan aí, a gente entende, a gente está desde dezembro com problema de falta d'água, agora daqui a pouco vai ter que vir alguns municípios aí de uma operação especial para levar água para que as pessoas, né, nesse momento tão crucial que a gente está vivendo aí, não dá para deixar de faltar água não para essas pessoas. E não podemos esquecer também da crise gerada justamente pela falta de chuvas na estiagem no interior. Agora, uma iniciativa importante da Corsan de fazer essa não cobrança aí, né, de fazer ela não vai fazer a medição e a cobrança vai seguir normalmente, é isso, Glauco? Não, a cobrança está suspensa. A cobrança suspensa também. A leitura, ela vai ser feita pela média, certo. Mas a cobrança vai continuar acontecendo. Há pouco o que uma não pessoa vai acontecer me perguntou... é o corte do abastecimento se você estiver devendo, mas agora num primeiro momento. Eu tive uma pessoa que me perguntou há pouco sobre os aluguéis aí, nós já falamos a respeito disso, né? Porque as pessoas estão preocupadas, as contas estão chegando, e aí aluguel a gente falou, né? Isso, o inquilino deve procurar o proprietário para fazer diretamente a negociação. Muito bem, meio-dia e 52, até daqui a pouco. Meio-dia e 52 minutos agora. Chove forte nesse momento no Vale dos Sinos, Estael Cias. Cadê a Estael Cias? Oi, Estael. Oi, André. Tudo bom? Tudo bem. Agora eu te enxergo. Tudo bom, Estael? Tudo bem. Estael. Pois é, nós estamos
tendo a passagem de uma frente fria, André. Choveu, uma notícia ótima para os agricultores. Nós tivemos chuvas em torno de 70 milímetros em Arroio Grande, volumes na casa de 60 milímetros em Pelotas, que enfrenta uma estiagem, uma situação de seca muito severa. Camaquã com 42 milímetros na Costa Doce. Então, choveu bem em algumas regiões. A gente já imaginava que essa frente fria ia avançar muito rápido e já atua no norte do estado. E o que nós alertamos agora é o ciclone extratropical que vai se formar no oceano. Tem alerta para vento forte. Litoral Sul, Costa Doce, Grande Porto Alegre, vento no litoral pode chegar a casa dos 100 km por hora entre o final da tarde, à noite e madrugada ainda de sexta-feira, viu? Então tem vento forte, mais agitado durante o fim de semana. Ainda chove nas áreas do norte gaúcho, ainda pode chover forte, os acumulados lá poderão ser significativos, mas no oeste, no sul, nessas áreas onde já choveu, a tendência de melhora no tempo, a não ser no litoral que a instabilidade ainda segue. E mais, André, eu destacaria a queda na temperatura. Amanhã a sensação térmica será completamente diferente no Rio Grande do Sul. Teremos uma sexta-feira com tempo ventoso, o tempo firmando em grande parte das regiões. A única exceção é a parte leste, justamente devido à circulação de umidade do ciclone, que ainda traz nuvens e possibilidade de pancadas de chuva entre a Grande Porto Alegre, Litoral e Costa Doce. André? A gente está vendo imagens de Jaguarão com vento. Esse vento é do ciclone ou é dessa instabilidade que está cruzando o estado? O vento está recém começando, já está associado sim à queda na pressão atmosférica, mas eu alerto que vai se intensificar. A força total é da tarde para a noite de hoje em Jaguarão. Certo. E que chega aqui em Porto Alegre também por esse horário aí, é um vento mais intenso no final da tarde, é isso? Sim, vai chegar mais ou menos nesse horário. Então, nós temos aí uma tabela de chuva, de volume de precipitação que foi muito significativo. O percentual da média histórica foi alto em algumas cidades, como Arroio Grande, 60% da média histórica, Capão do Leão, 54% da média histórica. É importante falar dessa quantidade de chuva, porque há muitos meses temos registrado chuva escassa nessas regiões, justamente nessas áreas onde hoje choveu forte. Tá. E aqui em Porto Alegre a gente vai ter uma chuva significativa, Estael? Olha, lá na Zona Sul, em alguns pontos, já teve acumulado de 20 milímetros. Nas próximas horas, ainda chove em Porto Alegre, mas já não acredito numa chuva bem distribuída. Alguns bairros da capital, especialmente a parte leste e sul, ainda pode ter episódios significativos de chuva, sim. 14 graus no domingo, a previsão para a capital, Estael? Exatamente, a temperatura vai despencar no fim de semana. Se Porto Alegre vai ter 14 graus, áreas da Serra, áreas do Planalto, Serra Sudeste, ali por Canguçu, região de Pinheiro Machado, a mínima pode baixar de 10 graus. É frio mesmo, mas é típico dessa época do ano. A gente está mostrando agora o mapa aí com algumas projeções aí. Esse mapa mostrando o dia de hoje, né? Chuva lá em Pelotas, chuva no Vale dos Sinos, Caxias do Sul. Uma chuva bem espalhada, né, Estael? Chuva bem espalhada. Praticamente toda. Sim, como é uma frente fria associada a um ciclone, é um fenômeno mais abrangente, então realmente favorece o avanço da chuva por todas as regiões. Em Uruguaiana e Bagé, o tempo agora, a partir de agora, começa a melhorar, a abrir. A previsão é de que a chuva realmente não afete mais essas áreas. E nas próximas horas é Caxias do Sul, Litoral Norte e toda a divisa com Santa Catarina, que ainda pode ter instabilidade. E tu vê só, de hoje a temperatura aí média 26, a máxima, né? 26 graus. Lá no domingo a gente vai ter já uma diferença bastante grande. Aliás, amanhã a gente já começa a sentir, né? Com o mínimo aí chegando a 17, depois 15, depois no domingo 14 graus a temperatura, Estael. E há destaque para sexta-feira, que vai ser um dia ventoso, vento frio do quadrante sul. Então, além da queda na temperatura, a sensação térmica muda bastante em consequência desse vento persistente gerado pelo ciclone ainda durante a sexta-feira. E o alerta para mar agitado todo o fim de semana. As ondas podem passar de 2 a 3 metros junto à costa aqui do litoral gaúcho e também em Santa Catarina. Tá, então, resumindo, a gente vai ter ainda chuva hoje, no final da tarde, esse vento que pode ser forte na maioria das cidades aqui do estado. Sim. Tempo melhorando a partir de sexta-feira e a temperatura em declínio aí nos próximos dias, chegando a 14 graus aí em Porto Alegre, porque nos altos, né, da Serra e região da Campanha a temperatura também bastante baixa, né, Estael? Certo? Obrigado, Estael Cia, pelas informações do tempo. Obrigado, beijo grande, Estael. Bom, vamos agora atualizar
deixa eu mostrar o mapa aqui, as últimas informações, atualizações dos números sobre o coronavírus aqui no estado. Nós temos aqui, portanto, 5 mortes, né? Tivemos ontem a confirmação de um homem de 59 anos aqui em Porto Alegre, são 208 casos, Bagé continua com 15 e em Caxias do Sul, na Serra, são 13 graus. Portanto, 334 casos confirmados. O Glauco Pazza tem informações do imposto de renda. Muita gente perguntando sobre o imposto de renda, né, Glauco? Vamos falar sobre imposto, sim. Chega a dar aquela coceira, né, André? Mas, enfim. Olha, um imposto federal e um estadual. O federal é o imposto de renda que teve prorrogado o prazo de entrega em 2 meses. Terminaria no final de abril e esse prazo agora passou para o final de junho, justamente por causa da pandemia do coronavírus. E muita gente se perguntava, será que o governo estadual não vai mudar o prazo do IPVA? Segundo a Secretaria da Fazenda, não vai mudar, não. Continuam os prazos já previstos lá no início do ano, até porque quase metade dos contribuintes já pagaram o IPVA aqui no Rio Grande do Sul e os outros têm que acompanhar as datas de vencimento de acordo com a placa do seu veículo, André. Esclarecido, então, porque também essa era uma dúvida de muita gente a respeito do IPVA. Obrigado, Glauco Pazza. Agora, Glauco, vamos acompanhar comigo. A gente vai mostrar uma imagem, né, que vem lá de Uruguaiana. Uma imagem de uma professora, a professora Elza Saldanha. Ela é da Escola Pública João Batista do Usado. Ela começou a produzir sabão para distribuir para as famílias dos alunos. Ela é do bairro Prolar. E a ideia surgiu depois que a mãe de um estudante disse que não tinha dinheiro para comprar o produto. Vejam só, a professora colocou a mão na massa, ou melhor, no sabão, e distribuiu centenas de barras de sabão. Veja só que exemplo, aquela velha história que a gente vai continuar repetindo, exemplos simples e que são essenciais nesse momento tão difícil. Pessoal, manda vídeo pra gente lá no Facebook, né? facebook.com/SBTRS Oficial. Conta uma história, um exemplo legal na sua cidade. Uma colega jornalista nossa, Julieta Amaral de Rio Grande, está fazendo máscaras, fazendo costura em roupas para o hospital. Muito legal. Gente, um abraço grande a todos e a gente se encontra amanhã. Tchau, Glauco. Tchau, tchau.